Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Philips Connect Day 2025. Esse episódio é uma colaboração entre Philips e AWS, Amazon Web Services, com o apoio do Saúde Business. Eu sou Alan Brusolato e vou estar com vocês nesse episódio. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a migração do TASI e os benefícios da migração para ambientes modernos. Hoje comigo eu tenho o Charles Ataide, CIO da Santa Casa de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua participação aqui. O prazer é meu. Muito bom. E tenho o Diogo Benigo, nosso líder comercial para a região sul do Brasil. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Vamos falar um pouquinho de migração aí, para tirar as dúvidas dos clientes. Legal. Charles, você vive aí na linha de frente, na batalha do dia a dia, né? Como que você vê a importância de se manter atualizado com as tecnologias atuais? Olha só, a gente vive hoje, Alan e Diogo, né? A gente vive hoje num mundo de constante transformação. E todos os segmentos de serviços que cercam a nossa vida, eles se transformam, e eles estão se transformando em espaços curtos de tempo, né? O exemplo mais fácil que a gente pode dar aí é o iFood, a Uber, até o próprio uso de cinema. Então, todos esses serviços periféricos da nossa vida, eles se modernizam. E nós temos um grande gap na saúde. Por exemplo, você consegue pedir uma comida em 10 minutos na tua casa, mas você não consegue marcar uma consulta, marcar um exame, marcar uma cirurgia num curto espaço de tempo. Então, a experiência do paciente... Mas por que você acha que isso não acontece? Qual que é O que acontece é que nós, da saúde, demoramos para despertar essa realidade. Porque lá no passado, e eu posso te dar um exemplo bem clássico disso, hoje se fala muito do paciente no centro, mas não era assim. Por exemplo, quando eu comecei há 30 anos lá na TI, lá em Belém do Pará, na minha terrinha, cara, funcionava assim. O cara ia fazer uma consulta. Ah, tá aqui a sua guia, vai lá no Caixa Geral pagar. Aí o cara saía da consulta, ia lá no Caixa Geral pagar. Agora você tem que fazer um laboratório, um exame de laboratório. Ele ia lá no laboratório, pegava a guia, voltava no caixa para pagar. Agora vai fazer o exame de raio-x. Ele ia lá no raio-x e pegava uma guia para voltar no Caixa Geral para pagar. E por último, ele tinha que pagar o estacionamento lá próximo do estacionamento. Então, se você parar para pensar aqui, ele andou em 3 setores, ele pagou 4 vezes, porque o fluxo do processo não era centrado nele, era centrado nos nossos controles. Eu preciso receber, eu preciso controlar, eu preciso ter o controle da situação. Com o início da qualidade total nos anos 90, foi que começaram a despertar que o paciente é o centro. Então, por que não ter um caixa no laboratório? Por que não ter um caixa na imagem? Por que quando eu vou validar a guia da imagem lá, eu não já pago o estacionamento? Então, esses processos demoraram a serem vistos pelo olhar do paciente no centro. Entendi. Entendeu? Então, assim, e tinha uma cultura no Brasil, tá? Que era mais ou menos assim, ó, nós estamos salvando a tua vida, fica quieto. Nós vamos fazer o teu aqui. Então tinha, né? O Diogo tá rindo porque é verdade. A gente tinha essa sensação de que os hospitais estavam prestando um favor pra gente. Aí, com o advento de tecnologias, do empoderamento, da comunicação, o cidadão ele foi ficando mais dono do negócio, dono da situação, e foi aí que a gente começou a despertar. Aí olha só o que acontece. Existem hospitais que tu liga para marcar uma consulta e tu tens que ir para uma recepção, esperar 1 hora para fazer uma ficha, para ser chamado de uma senha, entende? E um processo simples demora horas. Já o outro hospital do lado, o mais modernizado, vamos dizer assim, tudo isso é feito online, com check-in eletrônico, o cara chega, é atendido, pode ter um atraso, mas é atendido ali no horário. Isso tudo, cara, gera uma vantagem competitiva para quem está na frente, para quem investiu em tecnologia, para diminuir a burocratização, né? E outro exemplo que eu posso te dar, tu pode ter certeza, tu pega os hospitais do Brasil e pega a taxa de ocupação geral, tá? De todos os serviços. Gira em torno de 80%, 85%, mas o hospital... Ah, então é só botar para dentro. Não é, cara. Sabe por quê? Porque onde eu atendo 85%, eu não consigo atender 100% por causa da burocracia. O cara fica 1 hora esperando. O cara fica 2 horas esperando. Então, quem larga na frente disso
produz mais, aumenta a taxa de ocupação, cria vantagem competitiva, e a gente despertou isso tarde na saúde. Ô Charles, e aqui, quer comentar, Diogo? Não, eu concordo com o Charles. Eu acho que um ponto também, Charles, que fez essa mudança é o próprio paciente também se enxergar no Isso, meio, ele se ser o apoderou, centro. né? Né? Como tu disse, o hospital parecia que fazia um favor. E o paciente também queria. Não, quem aqui, né? Os nossos pais, principalmente. Não, eu fui no médico, ele pediu 10 exames. Eu tenho que sair. Médico bom tem que pedir um monte de exame. Eu tenho que sair com 3, 4, 5 guias. E hoje a gente vê que não é necessário isso. Para que eu vou mandar um paciente fazer 4, 5 exames para ter o mesmo diagnóstico? Então, o paciente, eu acho que também mudou, e aí, consequentemente, depois as instituições começaram a se modernizar, olhando para o paciente que também estava mudando. Então, acho que é uma mudança cultural, tanto da organização de saúde, quanto também a mudança cultural da própria população, de entender como funciona. Eu ouvindo vocês aqui, eu fico pensando que hoje a gente se baseia muito no modelo de ROI, né? Retorno do investimento. Isso. Só que a modernização, o investimento em tecnologia também tem que ter no custo da oportunidade, ou o custo de não fazer nada. Exatamente. Quanto custa eu não me modernizar? Manter a estrutura do jeito que está. Então esse é um ponto interessante. E outra também, coisa interessante que a gente demorou, e eu vou falar isso aqui, vocês vão assim, pensar comigo e sentir isso na pele. Por exemplo, há quantos anos a gente, para viajar, só precisa de internet? Para alugar um B&B, para fechar um hotel, para alugar um carro, dentro, fora do Brasil, a gente consegue ter uma vida digital fora da saúde. Agora, quanto da gente consegue ter uma vida digital na saúde? Nós despertamos há pouco tempo, nós demoramos para acordar para essa realidade. Muito bom. E aqui, muito bom essa conversa, mas fico pensando aqui, nós vamos mudar? O que nós vamos fazer para mudar esse jogo? Despertamos tarde, mas o que nós vamos fazer para recuperar esse tempo? O que nós estamos fazendo? Ou o que você está fazendo na Santa Casa de Porto Alegre, por exemplo? A base de tudo isso, Alan, né? E não é porque a gente está num podcast da Philips, mas a base de tudo isso é tu ter uma robustez sistêmica. Tá? O que é uma robustez sistêmica? É tu ter primeiro uma infraestrutura de TI que suporte tanto a tua operação como ela esteja projetada para novos players dentro da tua operação. Essa é a primeira coisa. Então a gente não pode depender de uma tecnologia defasada. Esse é um ponto. Né? Quando tu tem essa robustez sistêmica, por mais que um EMR da vida não seja totalmente 360 graus, o maior software em todas as frentes da saúde, mas ele tem que ser o RP principal. Uhum. Entendeu? Aí tu pega parceiros consolidados pelo próprio Tazi, por exemplo, e tu vai acoplando essas tecnologias que vão agilizando, que vão desburocratizando, fazendo com que a jornada do paciente seja mais rápida. E, acima de tudo, também uma coisa que a gente não fala, a jornada do colaborador. Porque, cara, é muito chato fazer uma ficha, escanear, mandar por coisa, abrir 50 abas de convênio, pegar Ctrl+C do número da carteira do paciente, Ctrl+V dentro da operadora, esperar o número de transação, voltar. Tu tá entendendo? Sim, então, tem gente... muito atrito nessa relação, né? Então, dar essa experiência desburocratizado. Então, o que eu estou fazendo o que a Santa Casa de Porto Alegre faz? Investindo numa jornada digital determinante, que faça com que o paciente use menos o contato pessoal burocratizado de fila, painel, e o máximo ele mesmo tenha essa autonomia, como a gente já discutiu há pouco tempo, né? Uhum. Aqui no podcast, que ele consegue resolver os problemas dele de forma digital e rápida, e a gente está lá para fazer saúde e não para preencher papel. Legal. Ô Diogo, e olhando aí para a tua experiência em clientes, se você está falando no Brasil inteiro com clientes de vários tamanhos, grandes, médios e pequenos, clientes que estão em tecnologias mais antigas, do Tazi, tecnologias mais novas, e estão nessa jornada de migração. O que você vê que hoje é um bloqueio? O que tem impedido o cliente de pegar na mão e falar, vamos para o próximo passo tecnológico? Alan, esse é um bom ponto, né? Porque se nós formos olhar,
por mais, como tu disse, nós temos instituições pequenas, médias e grandes, mas no fundo, São os todas problemas iguais, né? são muito parecidos. Claro, às vezes um problema é um pouquinho maior no outro, mas em resumo são bem parecidos. Mas o que eu acho que eu posso resumir de desafio que a gente tem nessa mudança de tecnologia, ou até mesmo na aplicação de tecnologia na saúde, são 3 pontos principais. Eu acho que é uma mudança estrutural, né? Eu estar preparado para fazer isso. Uma mudança que a gente acabou de falar, muito ligado ao que o Charles falou agora, cultural da instituição, por incrível que pareça, ainda tem instituições que não colocam o paciente no centro do seu atendimento. Então, é uma mudança cultural que não adianta, não que não adianta, mas qualquer fornecedor que for oferecer tecnologia, se a instituição não tem isso culturalmente, ele vai ter uma barreira, né? E aí, eu acho que um outro tema, né, a saúde, gente, eu brinco que o dinheiro é igual para todo mundo, né? Então, um desafio também é um desafio financeiro, né, Alan? Tudo a gente precisa pensar. A gente falou agora um pouquinho do quanto que é o meu custo de oportunidade, quanto que é o meu ROI, mas sempre tem um investimento um pouco maior do hospital. Então, acho que esses são grandes desafios. Em contrapartida, em paralelo, isso anda depois, né? Eu quero modernizar. Qual que é a pressão para modernizar? Mas eu tenho que voltar nesses 3 pontos que a gente falou. Eu consigo modernizar? Dá para modernizar? O que eu quero modernizar? Às vezes o cliente não sabe nem o que ele quer modernizar. A gente está vivendo aí a era de IA, né? Todo mundo quer IA. Daí a gente para para o cliente, mas o que você quer resolver com a IA? Não sei. Eu quero IA. E quando você quer? E quando? Não sei. Eu quero para ontem, às vezes. Inclusive, eu estava num evento semana passada e um colega da TI falou assim para mim, cara, contratei 2 desenvolvedores de IA. Tá, mas tu tá fazendo o quê? Não sei, mas eles já estão contratados. Não, eu acho que essa questão de IA é um tema que está muito em voga com vários clientes. Então, eu quero IA. O que eu não sei, mas eu quero. Muito também, agora voltando aos itens que a gente estava falando, eficiência de resultado. Eu vou fazer esse investimento, eu vou fazer uma migração tecnológica. O que eu vou ganhar no meu resultado? Onde é que eu vou economizar? Eu vou atender um paciente mais rápido, eu vou conseguir ter mais atendimentos. E um outro item, né, que eu quero falar um pouquinho mais na frente, mas já dar uma introdução agora, é a maturidade digital do hospital. Eu entendi que o centro do meu atendimento é o paciente, eu entendi que eu preciso inovar, eu quanto o board estratégico, vamos dizer, do hospital, mas qual que é a minha maturidade digital? Será que eu consigo botar processos digitais ou eu ainda estou numa instituição que, assim como o paciente, que nós falamos há pouco tempo, queria aquele papel, eu estou numa instituição que eu preciso de um papel assinado para levar para o médico fazer uma prescrição e tudo mais. E então, acho que esses são desafios, Alan, que a gente encontra. Eu vejo muito, em algumas instituições, a jornada digital acontecendo, fez todo o WhatsApp, integração com o Tazi e tal, e no final imprime tudo para mandar para o convênio. Né? Tem muito isso também, né? Isso parece aquela anedota que a gente escuta, né? Que chegaram para um cara da contabilidade e disseram assim, ó, diz a legislação aí que a cada 5 anos a gente pode descartar documento fiscal. Podemos fazer? O cara falou, pode, tira xerox de tudo e joga fora. Né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas olha só, tem um detalhe aqui, eu pegar da fala do Diogo. Talvez quem esteja nos ouvindo esteja no mar de sem saber para onde vai. Né? Existe, Alan e Diogo, uma camada que é pouco falada, que é a camada da infraestrutura. Tá? Eu quero modernizar. Eu vou dar um exemplo. Né? Um hospital que eu recebi uma apresentação deles outro dia, e os caras inovaram, colocaram um anel que mede os sinais vitais do paciente 3 vezes ao dia, que gera uma média, e se tiver uma alteração nessa média, pisca nos alertas do WhatsApp, de todo mundo que está cuidando ali do paciente. Bem legal essa solução, né? Aí o que acontece? Quem olha daqui, quem vê uma apresentação dessa, diz assim, uau, que inovador. Realmente muito bom. Você tirar o técnico de enfermagem, ficar toda hora, sinal vital, que é uma coisa que pode ser automatizada e tal, não sei o quê, né? Só que a gente se esquece que para funcionar, tu tem que ter uma antena de access point no teto de raio em intervalo de 50 metros de toda a tua unidade de internação, né? Todas essas antenas de access point, tu também precisa ter controladoras de acesso para cuidar delas. E todas elas têm que estar roteadas dentro da tua sustentação. Porque, olha só, antigamente tu pagava por licenciamento por máquina. Hoje tu paga licenciamento de Oracle, por exemplo, né? Que é banco de dados que a gente ouve falar mais, tem por aí. Inclusive do Tazi. É o acesso do smartphone, é o acesso do anel.
são os IoT da vida. Então, existe para modernizar uma camada de planejamento em infraestrutura. Porque tu não vai, eu sempre pego esse exemplo para dizer, a gente não vai começar a inovação pelo anel que mede sinal vital. Entende? Para chegar nesse ponto, eu tenho que ter muita coisa resolvida antes. Então é importante quem está nos ouvindo lembrar que planejar essa infraestrutura, inclusive pensando, vou para a nuvem. Esse é um ponto. Vou para a nuvem, vou ficar em casa. Né? A gente tem um cliente que eu tive com o Diogo recentemente em Caxias do Sul, que ele precisa modernizar a infraestrutura, em linha com o que você fala. Ele precisa olhar para a expansão, que está criando novas unidades, e ele está tendo que fazer análise. Eu vou investir mais em hardware, eu vou investir em nuvem, e aí ele está sendo empurrado para tomar essa decisão de ir para a nuvem, porque é o que faz mais sentido, né? No cenário dele. No cenário dele, para isso, né? Olhando modernização e crescimento. E esse é um ponto, o Alan, que o Charles trouxe, que hoje em projetos de migrações, quando a gente trata com o cliente, que ele entende qual que é o caminho, se ele quer ir para uma cloud, se ele quer manter no ambiente on-premise, mas hoje o nosso time ele auxilia o cliente e isso é um fator crítico de sucesso, onde nós, enquanto fornecedores, a Philips, enquanto fornecedor, fala, senhor cliente, se você não se atentar à tua infraestrutura, seja ela no teu on-premise ou seja com a possibilidade de ir para um SaaS da própria Philips, isso pode acabar com o seu projeto. Então não adianta nada nós vermos os benefícios, fazer visitas, ir lá na Santa Casa, ver as 9 unidades funcionando em HTML, mas dentro de casa eu realmente preciso fazer o meu trabalho porque teu time médico vai ficar insatisfeito, teu time de enfermagem vai ficar insatisfeito, e onde que vai respingar? Lá no nosso paciente, que, lembrando, tem que ser o centro das atenções. Muito bom. E outra coisa, só encerrando esse assunto, talvez aí, quando quem está nos ouvindo, talvez esteja nesse vale da decisão aí. Eu fico com on-premise ou eu vou para a nuvem? Assim, o ideal é que quem está no ciclo dessa tomada direcionar para a nuvem. Porque eu vou te dizer uma coisa, o pessoal da TI, eu posso falar isso, só eu posso falar isso, porque eu sou da TI. Né? Existe muita vaidade, do tipo assim, não, eu cuido do meu servidor, eu cuido, só que nós não somos. Quem é saúde não vende armazenamento, cara. Armazenamento e processamento é apoio. Quem está na saúde vende saúde. Então, os nossos times de tecnologia da informação, eles têm que, assim, conceitualmente, tá? Muito mais voltado em como eu vou melhorar a vida do paciente do que eu estar escalonando terabytes pro Pax. Então, quem está nesse momento de encerrou meu ciclo de investimento, vou começar um novo, cara, se puder ir para nuvem, vai em paz, né? Irmão. Porque nuvem há 10 anos atrás era uma coisa. Há 15 anos atrás, quando se falava, era disruptivo, não vai funcionar. Né? Não vai dar certo. Mas hoje nuvem é resolutivo, cara. Ô Charles, então posso entender que você não é o tipo de gestor de TI que quer ter o servidor embaixo da mesa. Não. Se puder tirar de lá, para mim, melhor. Porque já pensou? Eu tenho uma invasão, né? Eu tenho um ataque hackers, né? Instalo uma sala de guerra. Deus me livre e guarde passar por uma situação dessa. E por mais, olha só, todo o investimento que eu tenho que fazer em casa, em firewall, em antivírus, em EDR, em XDR, em inteligência artificial, sendo que eu posso pegar essa, como é que eu vou te dizer, essa minha fatia de orçamento e negociar tudo isso de uma vez, irmão. De uma vez. E assim, é claro que eu não vou colocar naquela nuvem, com todo respeito, aquela xing-ling do cara que tem uma continha ali e te vende para... Sabe aquelas internet de bairro? Mais ou menos aquelas internet de bairro, né? Que o cara tem um link e sai roteando 10 mega para cada um. E nós estamos falando de Amazon. A Amazon é pioneira nesse negócio aí. Eu fico... Outro dia, cara, essas coisas assim, dá vontade de rir. Outro dia eu estava conversando com um colega e ele virou para mim e disse assim, olha só, tu confia na Amazon? Eu falei pra ele, mano, tu já viu essa operação da Amazon? Os caras vendem alfinete e vendem carro, velho. Como é que não vai confiar no teu hospital que tem 200 leitos, homem? Entende? Então, tem que ter esse entendimento. Ô Charles, pegando esse gancho aí, eu vou trazer você e o Diogo para essa conversa, e o Diogo acompanhou muito de perto. Recentemente, vocês fizeram uma migração tecnológica do Tazi pro Tazi EMR, né, a versão mais atualizada do Tazi. E aí eu queria explorar com vocês
Que lição aprendida para quem está aqui ouvindo a gente e está migrando nesse momento de migração que você destaca? Cara, não erra aqui porque você tem que valorizar e você tem que prestar atenção nisso. Bom, eu trouxe algumas coisas aqui, né? Para você falando, eu lembrei. O grande desafio que eu senti na migração, que nós sentimos na migração lá na Santa Casa, parece engraçado, mas é verdade. O grande desafio era que a versão Delphi é sensacional. Entende? Eu até brinco que se o mundo acabasse, tinha que gravar uma versão do Delphi, o código-fonte no DVD e levar pro bunker. Porque se um dia o mundo reabrir e tiver saúde, a gente já tem o Tazi Delphi lá para botar no lugar. A Skynet vai... Tira de todos os servidores e deixa em algum lugar um DVD com código-fonte. Isso deixou o usuário mal acostumado. É brincadeira, ele estava bem acostumado. Entendeu? Então, quando a gente foi fazer essa transição, nós caímos, né, naquele engajamento de dizer, não, cara, vai ser melhor, vai ser isso. E a gente explorou, pelo menos Santa Casa, explorou o ponto não ideal. O melhor, claro, é modernidade, HTML5, é interoperabilidade, é o futuro. Entende? Então, este foi um erro que, se eu voltasse no tempo, né, a gente não teria tido esse discurso. Né, você teria feito mais o quê? Que você não teria diminuído o Delphi. Não te preocupa, o Delphi é ruim, o outro é melhor. Esse discurso, ele acabou com algumas abordagens. Porque a versão do Delphi é boa. Isso vale para o Java também? Vale para o Java também, entendeu? Então, assim, a solidez do produto anterior, ultrapassado, limitado, não tinha como continuar. Não tem como continuar, coisa do passado, entende? Mas ele é nostálgico. Então, a gente deveria ter feito uma abordagem do tipo assim, olha, é o futuro, nós temos... Esse é só o início, a gente vai colocar voz nesse negócio, a gente vai colocar interoperabilidade, a gente vai colocar IA, entende? E fazer uma abordagem mais futurista, vamos dizer assim, do que desfazer da versão anterior. Ô Charles, eu acho que esse é um ponto, Alan, né? Desde lá dos anos 2000, que a gente foi migrando de plataforma e tudo mais, e quando me pergunta o que o Tazi traz de mais inovador no HTML5, e esse é um ponto que a gente aprendeu também, a gente quanto fornecedor. E hoje o nosso caminho, a nossa fala com o cliente não é falar que o Delphi é ruim, mas é que o HTML é a sua base estruturante para trabalhar numa transformação digital consolidada no futuro. E o futuro, eu não estou falando do futuro daqui a 5, 10 anos. O HTML vai te possibilitar trabalhar com IA, o HTML vai te possibilitar trabalhar talvez com uma portabilidade, o HTML te possibilita muita coisa que, por causa da tecnologia, como a gente já falou, né, o Delphi nunca ia permitir. Então, assim... É uma tecnologia descontinuada. O grande ponto, né, acho que o grande benefício, de fato, de ir para o HTML, como eu falei, é preparar uma base estruturante para a tua transformação digital. Teu hospital quer começar agora a ficar 100% digital, o HTML é o pontapé inicial. Muito bom. Principalmente para a área da assistência. Tá? O prontuário eletrônico do HTML5, aí sim, é melhor do que o prontuário do Delphi. Então, veio num estilo da tal da prescrição contínua. A prescrição cara, também. Isso foi determinante na virada com o nosso corpo clínico. Tu não precisa prescrever todo dia mais. Aí os caras, não. Você faz uma prescrição e vai dando manutenção nela. Ela pode ser mantida e você intervém. Esse é um ponto que deveria ter sido mais explorado. Entende? Porque veio realmente para melhor. Ô Diogo, e nessa linha do que você estava trazendo, né? O Charles falou dos principais pontos aqui, mas para quem está nessa jornada de migração, quais são as 2 ou 3 melhores práticas que eles precisam ter na tomada de decisão da migração? Sim. Gente, migração não é um projeto fácil. Acho que esse é um ponto que a gente precisa pensar, não é simplesmente apagar uma luz, era uma luz branca e botar uma luz amarela. Claro, é um projeto que tem diversos aceleradores, porque a gente já está falando da mesma base de dados, mas acho que 3 pontos principais que eu posso dar como dica quem está nessa jornada decidindo agora não trate
a migração somente como um projeto de TI. Não pode ser um projeto somente de TI. A TI tem a sua responsabilidade, talvez ela vai ser o líder, mas é um projeto institucional, gente. A diretoria tem que entender o seu benefício, os gestores precisam entender os seus benefícios. Então, trate o projeto como um projeto estratégico. Não adianta depois só falar lá pro cara da TI, como a gente falou aqui, porque foi a TI que decidiu. Não, nós decidimos fazer. A instituição decidiu fazer. Então, acho que esse é um ponto. Tratar como um projeto estratégico. Se planeje. Por mais, como eu falei para vocês, é um projeto que tem uma carga de cadastros bem menores do que tem uma implantação inicial, mas precisamos parar, planejar onde que eu vou começar esse projeto, qual é o setor que eu vou começar, qual é a unidade que eu vou começar. Então, invista tempo nesse planejamento e, principalmente, gente, se nós não engajarmos os times, se a gente errar, talvez, como o Charles comentou aqui, né, nos benefícios que nós estamos vendendo para os times, a gente não vai ter engajamento. E quem vai fazer isso tudo funcionar são as pessoas. Se a gente perder o engajamento delas, exatamente. E eu acho que aqui todo mundo que está escutando também, que tem experiência, já participou de projeto que não foi bem sucedido, para retomar a confiança desse projeto, as pessoas se engajarem de novo, é muito mais trabalho. O teu 100% vai ter que ser 150%, 130%, 200% de trabalho para retomar. Então, acho que, resumidamente, torne um projeto estratégico, se planeje, de fato, para começar esse projeto com calma e com tempo para execução e engaje os seus times. Tira da TI, chama o usuário, discuta, traga o usuário para discutir com a TI também. Não fica com a TI antiga que eu sei, eu vou fazer, eu quero resolver, tá? Eu acho que esses são os pontos bem importantes. Invista tempo, né, no planejamento. Isso. Porque é muito comum a gente desenhar o projeto e aí a gente está pronto aqui. Lembrei de mais uma coisa que eu não estava considerando, né? E eu quero pegar o ganchinho da frase aqui, do finalzinho da frase que o Diogo. Outro dia eu estava numa reunião que nós fomos validar um fluxo, né? Um fluxo gigante dentro do hospital. E o cara que trouxe o fluxo, eu perguntei para ele assim, começamos a apresentação e ninguém se reconheceu no fluxo. As áreas envolvidas não se reconheceram no fluxo. Aí eu perguntei, tu entrevistaste quem? Não, entrevistei a ponta. Não, peraí, tu tá validando um fluxo gigante e tu só viste o final. Então, isso acontece muito dentro de uma migração, né? E assim, aprofundando só um pouco, o Diogo já bateu nessa tecla, quando você achar que você já ouviu o usuário, ouça mais uma vez. Sim. Essa é a dica que você dá pro... Ouça mais uma vez. Porque se você ouvi-lo e ouvi-lo com interesse, duas coisas acontecem. Ele fica corresponsável. Entende? Porque ele disse como é que é. E a segunda coisa, ele engaja junto, porque como ele disse que era assim, ele tem que fazer cumprir, porque senão ele não colaborou de fato. Então, ou quando acha que ouviu o usuário, ouve mais um pouco e traz ele para perto. Então, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast, mas eu não posso perder a oportunidade de ter vocês dois aqui e fazer essa pergunta, né? Qual é o mito de uma migração que eu tenho que derrubar? O que é mito? O Diogo já falou o mito de que é um projeto de TI. Isso é um mito, tá? Que tem que ser derrubado. Ele é um projeto institucional. Inclusive, todas as migrações, algumas migrações na minha vida, já foram algumas, mas bom número, a ideia é o CEO faz o kickoff. E não você. E não o cara da TI, não o parceiro. O CEO chama e diz assim, estamos começando, é um projeto institucional e estratégico. Esse é o primeiro mito. Não é um projeto de TI, é um projeto institucional. Muito bom. Diogo, e para você, um mito, de tudo que você ouve, de tudo que todos os clientes que você conversa, que você vê que é um bloqueio, é uma coisa que está na cabeça dele e que a gente tem que tirar agora. Eu acho que um ponto, eu não sei se a gente pode classificar muito como um mito isso, tá, Alan? Mas um ponto o HTML, ele tem uma mudança conceitual. O Charles também comentou sobre a prescrição eletrônica. Então envolva o seu time médico, seu time de assistência, para que ele entenda o conceito da nova ferramenta e pare com aquela questão de
Ah, não, porque eu sempre fiz assim, eu copiava, botão direito, copiar, prescrição, reescrever no outro dia. Não, o conceito mudou. A gente precisa entender que é uma nova ferramenta, não é simplesmente uma migração. Então, acho que se a gente trazer para o mito essa minha fala, talvez estamos em algumas funções com novas ferramentas. Vocês precisam reaprender o conceitual. Não é porque eu fazia isso ontem eu fazia de um jeito, agora a gente precisa aprender diferente e entender o porquê que o sistema está fazendo dessa maneira. Acho que esse seria um ponto bem relevante, sabe, Alan? Porque o Delphi, como ele é um sistema arquitetado para o Windows, então tecla de atalho na veia, Ctrl Insert, Enter, Tab, e os caras faziam isso no automático, né? E fazia muita coisa errada também no automático, né? Aí agora o cara tem que pensar, peraí, tô fazendo, então te leva a uma camada de que se você não tem o entendimento do processo, como o Diogo acabou de falar, talvez tu trave ali, mas tu tem que entender o fluxo, o processo, o que tu tá fazendo. E não sair dando tecla de atalho, incluindo linha, entende? Só para complementar também, sei que a gente está estourando nosso tempo, mas quando nós redesenhamos o projeto de como migrar, né, a Philips redesenhou acho que eu acredito uns 2, 3 anos, todo o processo de como migrar. A gente entendeu que a gente não poderia migrar como nós migrávamos do Delphi para o Java, não poderia migrar do Delphi exatamente da mesma maneira para o HTML. E na época a gente fez diversas discussões e que bate com tudo que a gente está falando aqui que nós temos 3 pilares principais, né? E vocês já escutaram com certeza os 3 P's, né? Que é eu ter um produto adequado, eu ter as minhas pessoas engajadas e adequadas para fazer as ações e ter os meus processos bem definidos. Então, o Charles falou há pouco, o usuário ele é corresponsável contigo, ele sabe o porquê que ele está pedindo isso, ele sabe porquê que ele tem que clicar no botão, não é simplesmente Alt, F2 e F4 e ele sai fazendo uma sopinha de letrinhas. Eu acho que esses 3 pontos são itens muito importantes. Trabalhar tanto com o processo, porque vai mudar, querendo ou não, o processo muda. Ter as pessoas do seu lado e o produto, né, com todas as funcionalidades que a gente pode oferecer para o cliente. Diogo, Charles, chegamos ao final de mais um episódio. Foi incrível ter vocês aqui com a gente. Muito obrigado. E nós vamos encontrar muito por aí nesse caminho de migração, de eventos. Obrigado, Charles. Olha, o prazer é nosso, é uma oportunidade muito grande poder compartilhar, né? A gente se sente, enquanto filantrópicas, a gente se sente co-irmão de quem é filantrópico e a gente sempre está de porta aberta para compartilhar, para aprender também, muita coisa para aprender. E foi um prazer muito grande dividir essa meia horinha com vocês dois aqui, que são gente boa pra caramba. Obrigado. Alan, obrigado. Charles, obrigado mais uma vez. Charles é parceiro de longa data. E acho que um ponto importante também, né, gente? Pegar todos esses insights que a gente deu e você, cliente, que está pensando, que está naquela jornada agora, que não sabe como fazer ou para onde ir, chame a Philips consegue te auxiliar. Nós estamos juntos nesse processo, não tente levar sozinho esse processo. Chame, porque a gente tem vários clientes no Brasil, várias migrações já aconteceram, então a gente consegue te ajudar nessas decisões ou até mesmo em defender os seus projetos, enfim. Eu acho que conte com a Philips para isso. E Alan, obrigado mais uma vez. E quem tiver dúvidas ainda, busque a gente aí na vida da saúde, que a gente consegue ajudar vocês. Obrigado. Muito bom. E obrigado você também que participou com a gente durante todo esse episódio. Nos vemos no próximo.